boa tarde. Hoje nós vivemos num mundo cheio de doenças, problemas de saúde, física, mental, espiritual. E eu encontrei aqui num livro, vou mostrar para vocês qual é o que é o livro, e achei muito importante de compartilhar com vocês o que está escrito aqui. Estou no capítulo 1, fala sobre as leis naturais e a saúde. Achei muito importante, por isso decidi vir compartilhar com vocês sobre esse assunto. Jacques Marcial, incansável pesquisador dos problemas de saúde, da longevidade e da cura, escreveu em seu livro Saúde Perfeita pelos Métodos Naturais que o homem moderno tem apenas duas armas para proteger-se contra o perigo com que o comércio alimentar e a civilização ameaçam o seu organismo. Primeira, a dietética. Segunda, a medicina física. A tal conclusão chegaram muitos outros estudiosos do assunto. Nosso Deus, misericordioso, olhando para o nosso tempo, conhecendo perfeitamente o estado e as condições em que se encontraria a geração do tempo do fim, presenteou-nos com um tesouro incalculável, a obra escrita pela Ellen White, que valoriza e a escolha exatamente as leis naturais como proposta para uma saudável maneira de viver. Através desses escritos sobre saúde, vamos concluindo que a volta da saúde, a cura, é muito mais que extirpar tumores, suturar vasos, deter hemorragias, substituir válvulas e órgãos, receitar medicamentos. Envolve muito mais que fatores mecânicos, processos e métodos e recursos utilizados. A cura é o reajustamento do indivíduo à divina ordem da natureza. O retorno ao abrigo de suas sábias leis. Paracelso, citado pelo Dr. Será, pois, que se ouvindo esse juízo, os guardardes, a fizeres, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a benevolência, que jurou a teus pais, e o Senhor te desviará toda a enfermidade, sobre ti não porá nenhum das más doenças dos egípcios. O mundo é um hospital completo de enfermidades, tanto físico como espiritual. Por toda parte morrem pessoas à míngua de conhecimento das verdades que nos foram confiadas. Onde quer que vós encontreis, podereis começar imediatamente. Os que ensinam os princípios da reforma pro saúde devem entender de doenças e suas causas, compreendendo que cada ação de agente humano deve estar em perfeita harmonia com as leis da vida. Não limitei vosso trabalho à instrução bíblica, fazei trabalho prático, procurai restituir a saúde aos enfermos, isto é verdadeiro ministério. Lembrai-vos que a restauração do corpo prepara-se o caminho para a restauração da alma. Essa é a melhor maneira de curar. Põe em evidência as leis naturais de Deus, porque são vida para os que acham e saúde para o corpo. Se um excêntrico qualquer adquirisse por alto preço a obra-prima de um pintor famoso e concluísse: bem, essa tonalidade de verde não me agrada,
Vou à vila e olha-o só para esse vermelho. Vou clareá-lo? Qual seria o resultado? Desastre. Completamente desastre. A glória do autor estaria nublada por borrões de mau gosto. O homem é a obra-prima da criação. O inimigo de Deus está interessado em que o verdadeiro caráter do Criador jamais se revele através da criatura. Para isso, dentre outros planos terríveis, arquitetou o qual ele mesmo chama de máximo, no sentido de trazer prejuízo à raça humana. Lúcifer reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi apresentada proposta sob proposta, até que, finalmente, Lúcifer mesmo imaginou um plano. Ele tomaria o fruto da vinde, também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento e convertê-los-ia em venenos que arruinariam as faculdades físicas, mentais, morais do homem. Dominariam de tal maneira o sentido que Lúcifer teria sobre eles inteiro controle. Borrões de mau gosto na obra da criação. Que grande confusão permeia a verdade sobre o caráter de Deus, mesmo entre cristãos. Esse fato torna-se muito claro quando visitarmos alguém doente. Ali, na miséria da dor, os músculos minguados, os nervos tensos, os olhos em desavários, o doente afirma: é a vontade de Deus. Você já escutou muito por aí? Às vezes acontece alguma coisa com as pessoas e a primeira coisa é dizer: foi a vontade de Deus. Será mesmo? Poderíamos surpresos perguntar: quem é esse Deus que procede assim? Isso seria uma pergunta, né? Eu mesmo poderia perguntar: mas que Deus é esse? Ele se alegra na tua doença, na tua maldade, no teu mal-estar? Quem é este Deus que procede assim? Que tem tal vontade? Na certa, ouviríamos: Deus é amor. O bem só pode vir do bem e o mal do mal. Borrões de mau gosto na obra-prima da criação, Deus criou o homem perfeito e para a manutenção dessa extraordinária máquina viva, providenciou um manual de instrução para o uso. Como usar essa máquina viva para que ela se conserve por mais tempo, oferecendo o máximo de rendimentos possível. Como permitir que esta obra revele o caráter de seu Criador, conhecendo o manual da instrução para o uso. E a manual de instrução para o uso é exatamente a lei natural. Toda máquina projetada pela imaginação humana só funciona dentro dos padrões criados por condições para sua existência. A máquina viva só substituirá de modo ideal se estiver em harmonia com as condições impostas pela inteligência do Criador. O corpo humano é sensível, inteligente, dotado de altos recursos e adaptável. Toda adaptação, no entanto, traz, em consequência,
prejuízo na qualidade e quantidade de vida. Em nenhum momento histórico encontraremos mais detalhes a respeito da vontade do Criador para sua obra-prima do que no momento da criação. Ao criar, Deus revelou as condições de existência para a criatura. A respeito do combustível que animaria a extraordinária máquina viva, declarou: frutos das árvores e as sementes. Esta foi a vontade primeira de Deus a respeito do alimento para o homem. A vontade primeira do Criador para a sua criatura. Consideramos, do ponto de vista espiritual, duas classes de pessoas habitam a terra: os filhos naturais da terra e o peregrino. Os filhos naturais da terra, em todos os momentos da história, estão, de certa forma, acomodados, aceitam a verdade do seu tempo, aceitam os conceitos filosóficos e científicos, absorvem a cultura do seu tempo e se satisfazem. As verdades dos homens não são eternas. Os conceitos dos homens mudam com o passar do tempo. A ciência dos filhos naturais da terra sofre mudança a cada nova era. Não é assim com as verdades de Deus. Elas são eternas. Os conceitos de Deus não mudam. Aqui eu li uma parte e queria dizer para vocês, temos muito pela frente aqui para nós aprender junto, porque vamos ver o que está acontecendo, o que estão levando as pessoas a ficarem doentes, por que tanta doença, o que está acontecendo, o que aconteceu com o ser humano. Eu diria para vocês, continue aqui e assista o vídeo até o final, compartilhe e logo mais teremos mais. Vamos seguir a nossa leitura e vamos ver quais são os planos de Deus para a nossa vida hoje. Tenho certeza que será o melhor. Tenho certeza que tem jeito. Você pode arrumar, você pode consertar muitos erros que você já cometeu, com a ajuda do nosso Senhor Criador, que nos criou da maneira mais perfeita, a imagem e semelhança de Deus. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.